Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, pessoal! Desejo que todos vocês estejam emocional e fisicamente bem, mesmo em meio a essa situação difícil de pandemia que estamos vivendo atualmente. Aqui quem fala é a professora Patrícia Endo. Sou coordenadora acadêmica da UPE Caruaru, membro permanente do programa de pós-graduação em Engenharia da Computação e pesquisadora líder do grupo de pesquisa DotLab Brasil. Hoje, com o objetivo de bater um papo sobre isolamento social no enfrentamento à Covid-19, trouxe para vocês um convidado especial, o professor Ivanovic Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, professor, tudo bom? Poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Massa. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Para mim é um prazer, né? Professor aqui da UFRN, desde 2013. A gente vem trabalhando um pouco com essa linha aqui em Natal, especificamente, na parte de ciência de dados e aprendizagem de máquina. E vemos fazendo várias coisas, sobre várias coisas nesse tempo todo, mas especificamente eu tenho focado muito na indústria, trabalhos com a indústria, mas com a Patrícia a gente tem feito vários trabalhos bem interessantes de cloud computing, trabalhando com Uber, agora na área de saúde. Então, é isso, essa mistura meio maluca, meio caótica, mas no final todo mundo é um caótico organizado. E aí, Ivan, o convite para gravar esse podcast foi motivado principalmente pelo fato de você fazer parte de uma iniciativa denominada Isolaí, composta por diversos pesquisadores de várias universidades. Você poderia falar um pouquinho sobre como foi que surgiu a ideia de criar o Isolaí? Massa. O começo do Isola foi meio interessante. Na verdade, eu diria que o Isola não foi criado, né? Ele simplesmente aconteceu de uma maneira meio caótica, organizada, também uma maneira colaborativa, acolhedora e em rede. Uma teia de conhecimento. Vou entrar aqui para a filosofia. Foi assim que mais ou menos que começou. Eu lembro que, vou voltar no passado um pouquinho, ali 17, não lembro bem a data, não sei se foi 17 ou 18 de março, mas foi justamente a data que culminou com o fechamento da UFRN para o Covid. Acabou que a universidade atrasou um pouquinho, né, essa paralisação, mas eu lembro do último dia. E logo depois de parar, eu comecei a ver, fiquei inquieto, né, assim, das coisas acontecendo, e queria tentar fazer alguma coisa mesmo sem fazer. Ele estava desacelerando as disciplinas, o pensamento das disciplinas, e vendo coisas acontecendo. Por exemplo, vários amigos estão lá na Itália, começava a ver notícias através das redes sociais, e assim, começou a ficar assustado, né, o que está acontecendo, e começou a surgir essa inquietação de fazer alguma coisa. Eu comecei a ver em alguns grupos de universidades, tanto na Coreia do Sul, no próprio MIT, eles estavam criando soluções, contact tracing na altura. Eu comecei a ficar interessado. Aí conheço muita gente da área maker, né? Faça você mesmo, do it yourself. E a galera começou a fazer respiradores de maneira artesanal ainda. Pô, eu fiz, caramba, os caras fazendo um bocado de coisa e não estou fazendo nada. Preciso fazer alguma coisa, né? De certa forma, contribuir com isso. Aí foi depois, eu acho, dessa primeira semana, logo na seguinte, nessas inquietações, eu descobri lá o projeto do Google, né, o Google Mobility. Aí eu, caramba, que interessante, o Google começou a compartilhar dados de mobilidade, de distanciamento social, em relatórios, assim, em PDFs, assim, bem pré-históricos, né, PDF, sendo que era um PDF meio organizado, né. Aí eu pensei, caramba, dá para ler esse PDF e tirar essas informações, né? Aí comecei a fazer algo ainda meio artesanal. Aí, massa, tirei uns resultados, aí eu pensei, caramba, não vou fazer o mesmo erro da outra vez, né? Da outra vez foi um trabalho do Uber, quando a gente começou a desenvolver aquele trabalho do Uber, que foi um trabalho, só para contextualizar, que era relacionar os serviços do Uber com a questão do desenvolvimento socioeconômico, né? Será que bairros... A gente acabou fazendo esse trabalho, mas não teve o braço da área de humanas, né? Sim. E aqui eu faço um parênteses, né? O papel do governo federal, né? Ele tirou a área de humanas de áreas prioritárias, né? De pesquisa, e foi a área de humanas que justamente deu o olhar matador para o nosso projeto naquela altura do Uber. Mas enfim, já a gente entra nesse tópico.
Aí acontece, eu fiz, caramba, então, aí eu contactei a colega lá da demografia, a professora Luciana, da UFRN, que tem esse olhar que a gente vem fazendo vários trabalhos, com a Patrícia também. Pensando em não cometer o mesmo erro do trabalho do Uber. Então, já contactei com ela, ó, Luciana, aqui eu coletei aqui de uma maneira quase artesanal, dados do Google, mas eu vi que é um diamante isso aqui. Vamos explorar isso. Aí eu já coloquei no LinkedIn um produto mínimo viável, assim como tinha um resultado, coloquei lá. Aí outro colega já viu, já teve outra ideia. Aí, em paralelo, eu estava falando com um colega meu do MD, o professor Leonardo, ele, olha, estou fazendo aqui umas iniciativas de dashboard muito interessantes, aí a gente trocou umas ideias. Aí eu falei, estou mexendo com dados do Google. Aí, um dia depois, 2 dias depois, ele, caramba, tem um cara aqui no grupo de ciência de dados do Estado, está fazendo a mesma coisa que você e tal. Que era o Marcel, né? O Marcel que está fazendo doutorado, não sei se está aí, no Instituto Curie, lá em Paris, né? Aí eu, caramba, várias pessoas fazendo a mesma coisa, eu fiz, não, peraí, para tudo, ao invés de a gente ser competidor, vamos trabalhar junto, né? Aí marquei uma live aí no feriadão, um sábado, a galera foi, colocou todo mundo junto e começamos a discutir coisas, ó, vamos fazer hoje. A ideia inicial, que já mudou 50 vezes, era, vamos fazer um paper. Vamos fazer um trabalho junto com isso. E, enfim, aí o trabalho foi evoluindo, teve várias nuances que foram ocorrendo, mas basicamente o grupo do Isola, depois o nome veio depois, a gente não tinha um nome. Foi numa brincadeira lá, né? Que ficasse um nome bacana em português e inglês, a sigla é até outra coisa, mas ficou legal, né? A gente brinca lá no grupo, tudo quando a gente converge para um tema, ou termina algum trabalho, a gente fala, bola para frente, né? Aí, isola aí, né? Isola a bola para frente, né? E como a gente está estudando o isolamento social, o monitoramento do isolamento social, o pessoal foi bem criativo. Eu acho que foi até o Leonardo e o Marcel que criaram aí Aí o hoje, nome. quem são os pesquisadores e as instituições que vocês têm no Isola aí? Hoje a gente começou inicialmente os colegas da UFRN, mas veja, né? Mesmo eu imagino que seja parecido aí na UPE e várias outras instituições, que é a colaboração entre colegas de departamentos diferentes, né? Sim. Então a gente começou com o departamento da Luciana, tem um colega que está no departamento de matemática e informática aplicada, onde fica o curso de computação, tem o Instituto Metrópole Digital, tem programas de pós-graduações diversos relacionados, como demografia, o de engenharia elétrica, e também o de TI, do IMT. E a gente foi vendo que as expertises que ali estavam podiam ser complementadas. Aí foi aí que a gente contactou você, né? Você aí como está liderando a rede do .lab Brasil, né? E através da rede .lab Brasil, você contactou o colega lá em Manaus, que participou da live semanas passadas. Tem o Theo, né, que é o parceiro forte lá da DCU. E fora, claro, o Marcel, né, que está desde o início, está fazendo doutorado na França, participou. Então a gente começou a mobilizar essa rede de pesquisadores. Aí depois, que foi que veio, foi uma coisa interessante. É meio clichê, mas é verdade, né? Quando, tipo, se a gente tivesse sozinho, cada um dessas pessoas fazendo sozinho, a gente chegava até um certo nível, né? De avanço pela nossa limitação física. Quando a gente fez o grupo, a gente chegou mais longe. Mas, além disso, e devido às redes de contatos dos pesquisadores, a gente entrou em redes. Em redes no plural. E depois a gente entrou em redes de redes. Ou seja, a gente conseguiu realmente entrar num ambiente onde o conhecimento se tornou exponencial. Acho que isso foi uma grande diferença. Além da gente estar colaborando, a gente está em várias redes com vários outros pesquisadores. Acaba que a gente consegue ver pesquisas que estão sendo feitas, a gente amadurece o nosso pensamento mais rápido, a gente tem contato com empresas e por aí vai. Né? E aí, Ivan, fala um pouquinho sobre as bases de dados que vocês estão usando hoje, porque você falou que inicialmente vocês começaram pesquisando, usando, né, os dados disponibilizados pelo Google, e aí depois, inclusive, teve até uma melhoria, né, que eles disponibilizaram o CSV. É verdade. Mas aí queria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, porque tanto os dados do Google como os dados da Inloco, é muito difícil a gente trabalhar com os dados que se atualizam todos os dias, né? E aí,
você pudesse falar um pouquinho como é que está sendo essa experiência aí e um pouquinho dessas bases de dados. Massa. O Google, para a nossa qualidade de vida, né, ele disponibilizou o CSV depois, né? Isso foi ótimo. E os dados do Google contêm informações sobre mobilidades em algumas áreas, supermercados, farmácia, lazer, que envolve praia, locais de trabalho, locais de residência e por aí vai. Algumas coisas do trânsito. E ele tem informações do mundo, dos países, e ele vai agregando depois para estados, mas não tem municípios. E mesmo os estados é para alguns países apenas, não tem todos. Não lembro agora, mas é algo em torno de 39% da base tem informações também para estados. O que foi que a gente viu? E é uma série temporal, né? Tem dados diários sobre em porcentagem dessas variações, né? De mobilidade. Aí a gente viu o seguinte, caramba, e se, né? E se a gente tivesse dados de município? Foi aí que, novamente, a rede de contatos do pessoal, né? Os contatinhos. O pessoal conseguiu aí um contato. No MD a gente tem uma proximidade muito bacana com a Inop, eles já foram lá várias vezes promover hackathons ou até eventos deles e tal. E o pessoal tem um contato físico mesmo por telefone, nas redes, no Telegram, então conseguimos um contato lá com o serviço de dados deles. Eles têm um trabalho bastante bacana, né? Compartilhando essas informações para o Brasil todo. Então a gente fez uma conversa inicial, a partir da conversa a gente conseguiu um termo, uma ciência, né? Tanto de 4 programas de pós-graduação, da própria empresa de pesquisa, testando para a gente ter acesso aos dados, então a gente conseguiu acesso aos dados dele. E isso abriu um leque de possibilidades, né? Porque a gente tem dados agora dos municípios. Mas a gente é titã, né? A gente gosta de pedir. Aí a própria Inloco, ela tem, além dos municípios, ela tem informações dentro, nível quase bairros, né? Não é bem bairros, mas já para... Então eles deram acesso a esse tipo de base para algumas cidades do Rio Grande do Norte. A gente pediu para o Brasil todo, né? Porque a gente é guloso, né? Quer mais dados do que... Mas a gente espera pegar esses dados numa esfera maior, até para poder contribuir mais. Dados de Pernambuco também, né? E a gente não se limitou a isso, a gente começou a ver, ok, fazer dashboards é super bacana, mostra lá os números sobre a pandemia, mas a gente também precisa fazer relatórios técnicos. Porque a gente viu que os gestores, são as pessoas que tomam a decisão, os políticos, né? Ou os secretários políticos, às vezes eles não têm os dados, ou eles têm os dashboards, mas não tem ninguém que faça um relatório técnico, dizendo, né? Para A mais B que esse comportamento está acontecendo. Foi isso que a gente começou a fazer. A gente gerou, eu não sei aqui o número certo, mas foi mais de 15 notas, uma dezena de notas. Inclusive a gente fez uma nota sobre Caruaru, né? Teve uma nota bem interessante, né? Porque fomentou uma provocação e a partir daí várias coisas bacanas surgiram disso, né? Ivan, fala um pouco sobre como é que está, um pouco da tua análise, né? A análise do grupo, do Isola como um todo, assim, sobre o índice de isolamento. Aí acho que de repente tu podia falar um pouquinho sobre Nordeste, né? Sobre as notas que vocês, que a gente já lançou, mas só para dar um panorama para o pessoal que está assistindo, como é que está essa análise de vocês? Isso é uma pergunta bem interessante. A gente está, por enquanto, monitorando, né? A gente está no processo de amadurecimento, né? Esses dias eu participei até de um webinar com o presidente do... Eu assisti, né? Eu não na mesa, né? Do presidente aí Francisco de Saboia, do Porto Digital. Né? E ele falou uma frase bem interessante. Nessa pandemia, ele citou o Juscelino Kubitschek, né? Que ele tem aqueles 50 anos e 5, ele agora é 5 anos e 5 meses. E meio que a gente está participando dessa evolução do grupo, né, que é do Isola, a gente está amadurecendo muito rápido sobre aquilo que a gente está estudando. E as notas que a gente está escrevendo estão ajudando a isso. E o entendimento do grupo. Então a gente tem percebido o quê? No primeiro momento a gente aprendeu as bases, inclusive apareceu uma base nova agora que a gente nem sabia. A Apple entrou na jogada, né? Sim. Então, essa semana não foi? Essa semana? Foi, eu acho que ela entrou no final de abril, comecinho de maio, pelo que eu vi. Mas a gente só viu isso agora. Então a Apple entrou na jogada, mas a gente percebeu o seguinte, o amadurecimento natural, né? Começamos a entender as bases, entendemos as bases, juntamos tudo,
no mesmo lugar, bacana, tiramos algumas análises e percebemos um certo comportamento de isolamento realmente. No início, todo mundo atendeu ao isolamento, foi quase natural, talvez até pela pressão, né, do sistema em si, e depois o isolamento foi naturalmente sendo relaxado. Aí que veio o governo no sentido, quando eu falo governo, é numa esfera municipal, estadual, né, porque o governo federal não está fazendo nada, só atrapalha. Aí, no momento que o governo estadual e municipal determinavam os decretos, acontecia um surto de esperança, né? Subia, mas logo em seguida ia caindo. E isso meio que está se repetindo. A gente tem visto, principalmente nos interiores do nosso país, né? Que parece que a vida é normal, né? Isso não vem acontecendo. Então, de certa forma, se eu pudesse generalizar, é isso. É o que tem acontecendo. Um amadurecimento natural do grupo Isola e AI, que eu imagino, além de a gente fazer isso, também começar a partir estudar novos modelos, os próprios modelos clássicos epidemiológicos, o SR, o SEIR, e tentar associar aquele R, né, a variável tão desejada, né, por todos os estudiosos dessa pandemia, que é o número de reprodução, e tentar relacionar de alguma forma esse número de reprodução com o distanciamento social. É um estudo que a gente tem percebido que vários grupos de pesquisa ao redor do mundo estão tentando atacar, né? Qual a relação desse indicador com a parte de isolamento social? Então, acho que eu aprofundi aí. E aí é mais ou menos nesse estágio que a gente está, né? E também, claro, que está recebendo muita pressão agora é a questão do lockdown. Sei ou não sei, né? Faço ou não faço? fazer. Aí a gente vê que tem grupos que defendem isso, tem grupos que não defendem, e tem grupos que defendem o meio termo. Então, basicamente, é isso que a gente tem observado entre os colegas e entre os grupos, né? Oi, Ivan. E em meio a todas essas atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Isolaí, quais são os principais aprendizados que você tira dessa experiência? Excelente. Eu acho que a gente também tem aprendido muito, né? Uma coisa que eu vejo muito, e o pessoal pode até parecer clichê, mas é verdade, a gente nunca pode parar de aprender. E a forma como a gente tem feito no grupo está sendo muito nova para mim. É realmente uma colaboração dinâmica, fluida, onde as lideranças, uma hora é um, outra hora é outro, e a gente realmente trai as pessoas para somar, né? E o time é tudo. Inclusive, isso fala muito a pesquisa. Às vezes a gente fica acochambrando, né? Vou escrever meu artigo, demora 3 meses. Cara, não dá mais, cara. É para ontem. Tem que escrever rápido. Não posso escrever, realmente que é muito denso o estudo, não vai dar tempo. Ótimo, veio fast. Você faz lá um artigo mini e publica no archive desses preprints para garantir a anterioridade. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo. Então, eu acho que é a nova ciência, né? E o que eu aprendi de mais valioso nesses 60 dias foi um tapa na cara, para mim, pelo menos, foi comunicação científica. O quão a academia e a sociedade estão longe. A sociedade não sabe o que a academia está fazendo e vice-versa. Isso é um tapa na cara. Eu assisti alguns webinários sobre isso e, assim, chega a ser, caramba, e você vê, precisa de coisas simples. Eu até peguei uma listinha de 5 perguntas que a gente pode fazer e nesse momento, porque quando a pandemia chegou, a memória do brasileiro é curta, mas a minha, pelo menos, não é não. A ciência estava sendo destruída pelo governo, né? Então a pandemia chegou no momento que as universidades não tinham orçamento, não tinham, os recursos estavam escassos, a própria sociedade não via valor na ciência, ficava destruindo, né? A gente vê teorias aí sobre terra plana, né? O mundo é plano. E agora começo de maneira assim absurda nas redes sociais da família, o pessoal compartilhando artigos do Lancet. Ô louco! Mudou, né? O pessoal ficava teorias conspiratórias e agora a ciência está tendo o seu valor. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel muito importante, tanto o aluno que está fazendo iniciação científica, o aluno que está lá no mestrado, no doutorado, a gente como professor, os pós-docs, todo mundo, a gente tem que estar mais próximo da sociedade. A gente tem que se comunicar melhor. Por exemplo, 5 perguntas que a gente pode fazer quando a gente publica um artigo ou alguma coisa. Quais foram os nossos resultados? Como é que a gente escreve isso em uma linha?
Né? Eu até anotei aqui como o estudo foi feito, qual o impacto disso na sociedade, o que é que muda na ciência e o que vem depois. Ou seja, são 5 perguntas que a gente pode fazer, a gente coloca lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, mas vai ajudar a sociedade a entender o que a ciência está fazendo. Agora, mais do que nunca, a gente precisa disso, né? Porque essa solução não vai vir com fake news, vai vir pela ciência. Então, eu imagino que essa seja o papel. E você que está fazendo pós-graduação, estudando, mesmo que o ambiente não seja tão, digamos, nessa época está meio negativo, mas bola para frente. Tenta pensar que isso pode mudar e mesmo sua contribuição lá, mesmo sendo pequenininha, mas ela vai ser grande quando todo mundo juntar as forças. É isso que eu acredito. Então é isso, pessoal. Agradeço ao professor Ivan pela disponibilidade em gravar o podcast e também a todos que estão nos ouvindo. Se cuidem e cuidem dos seus próximos. Até mais! Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.